Gente, o Senhor é lindo, né? Deus é maravilhoso, cara. Eu tô muito feliz, obrigado, Murilão, pelo convite. Hoje eu queria que a gente mergulhasse um pouco, baby. Me dá meu celular, por favor. Hoje eu queria que a gente mergulhasse um pouco, nossa, bem melhor que eu consigo olhar pra você. Não pode segurar na cabeça do microfone, senão vai apitar. Cara, hoje vai ser um culto onde eu acredito muito assim que o Senhor vai nos trazer um encargo do comissionamento de Deus. Ele vai nos fazer entender um pouquinho melhor de como as coisas no reino trabalham. Mas além disso, cara, eu creio que esse vai ser um culto já está sendo, né? De muito louvor e adoração. Sabe, da gente de verdade contemplar o Senhor, o plano de Deus. E a gente se maravilhar. E de tão perplexo que a gente vai ficar, a gente sair daqui com um desejo e uma oração. Senhor, por favor, me deixa gastar a vida por essa causa. Me permanece fiel nessa causa. Amém? Então, é sobre isso hoje. Se você quiser um tema aí da palavra, o nome da palavra é a missão de Deus. Tá bom? Porque Deus tem uma missão, cara. Deus tem um desejo, Deus tem um plano. E a gente vai contemplar esse plano aqui hoje, junto. Pode ser? O plano de Deus. Vamos lá. Cara, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um desejo. E a gente vai ver o motivo pelo qual Deus... Cara, é tão incrível. Estava meditando nisso durante a adoração. A gente... sempre diz que o Senhor, Ele é poderoso e o Senhor, Ele não pode negar a si mesmo, cara. E eu estava fazendo uma oração, Deus me lembrou de uma oração, onde eu estava dizendo assim: Senhor, incontida é a sua natureza, o Senhor não pode negar a si mesmo. O Senhor é incontido em si mesmo, sabe? Deus não consegue se segurar em se revelar. É como se a natureza do ser de Deus não conseguisse se reter nele mesmo, e por isso ele transborda e sempre se revela e sempre faz coisas novas. E aí eu lembrei do texto, cara, de Efésios, que fala que ele fez tudo isso, todas essas coisas, ele nos predestinou em amor, em Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo. Tudo que ele fez foi para o louvor da glória da sua graça. Então a minha oração, cara, é para que no final dessa noite a gente saia daqui louvando a glória da graça de Deus. A graça de Deus é gloriosa, ela é gigantesca e ela é poderosa. E que a gente contemple isso e diga: louvado seja o Senhor. O Senhor fez tudo isso para o louvor da glória da graça dele, amém? Cara, abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Vocês estão com muito sono? Não? Tá bom. Então quando eu perceber que vocês vão começar a pescar, eu tento dar uma agilizada para a gente finalizar. Mas enquanto isso a gente vai embora junto, beleza? Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Diz assim: e cantavam um cântico novo dizendo: digno és, Senhor, tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Agora abra sua Bíblia em Tito capítulo 2. Deixa aberto aí que a gente vai meditar. Vocês prestaram atenção nesse texto de Apocalipse 5? Os anciãos, os anjos, eles estavam diante do trono. Eles viram um cordeiro no trono que era digno de pegar o livro, de quebrar os selos. E eles cantam assim para o cordeiro: Cordeiro de Deus, você é digno de pegar o livro, de romper os selos, porque você foi morto. Você é digno porque você foi morto. E com o seu sangue derramado, você comprou para Deus alguma coisa. Com o sangue derramado, Jesus pagou para ter algo. E o que foi que Jesus comprou para dar para Deus? Que está nesse versículo. O quê? Um povo.
Um povo de toda tribo, um povo de toda raça, um povo de todas as etnias, de todas as nações da terra, um povo com todo tipo de gente, César. Foi isso que Jesus desejou e foi isso que moveu o coração de Jesus para ir para a cruz. Com sangue derramado, compraste para Deus os que procedem de todos esses povos que você deseja. Então, qual foi o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz? Dar para Deus o quê? Um povo. Então, a gente vai mergulhar nas Escrituras para a gente entender e fundamentar melhor como é esse povo. Desde o princípio de todas as coisas, o que foi que moveu o coração de Deus para ter esse povo? Como é que Deus vai ter o povo que Ele deseja? É isso que eu quero que a gente mergulhe, já que a gente entendeu que Jesus, quando morreu na cruz, Ele fez o quê? Comprou para Deus um povo. É isso que está escrito no versículo. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou. Aleluia. A gente podia parar aqui, cara. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa, ela nos ensina para que a gente negue a impiedade e as paixões mundanas e vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. E a gente vivendo nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, a gente viva também aguardando a nossa bendita esperança e a manifestação da glória de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Tá alto, pede? Tá de boa? Os TDAH que pira, né? Pois é, você é TDAH, mano? Tá te atrapalhando? Tá tranquilo? Pode deixar assim, mano, tá de boa. Tá bom sim. Cara, então olha só. Vamos lá, vem comigo. A graça de Deus, ela se manifestou aos homens, trazendo salvação, ela se revelou a nós. Jesus Cristo, com as boas novas do Evangelho, Ele anunciou um caminho de paz com Deus. E essa graça que se manifestou, trazendo salvação, ela nos ensina a viver de modo piedoso, de forma sensata e justa, esperando a manifestação da glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, existe algo ainda para se manifestar, amém? Porque a graça se manifestou, mas a gente aguarda a manifestação da glória de Jesus, quando Ele voltar. E aí, a Bíblia, cara, eu amo esse versículo, olha isso. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de que, com o propósito de, com a causa de quê? A fim de nos remir de toda iniquidade. Ele deu a si mesmo por nós, para nos remir das nossas iniquidades e purificar para si o quê? O quê? Vamos, fala comigo. Um povo. Então, Ele se deu por nós para dar para si um povo. Só que olha aqui o mistério que está dentro desse versículo. Ele deu a si mesmo por nós a fim de nos remir. Você sabe o que significa essa palavra remir no grego? O original dessa palavra no grego, remir, significa libertar mediante pagamento de resgate. Uau! Então, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos libertar mediante pagamento de resgate e purificar para si um povo, dar para si um povo. Com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, etnias, raças e nações da terra. Com o teu sangue comprou para Deus, por quê? Porque aquilo que Deus desejava precisava de quê? Pagamento de resgate. Precisava de remissão. Então Jesus, o verbo de Deus, se fez carne e disse: eu sou o pagamento. Com o meu sangue eu compro sangue. Com o meu sangue eu compro para Deus
aquilo que Deus deseja. Com o meu sangue eu compro e pago para libertar aquilo que eu desejo, que precisa de pagamento de resgate. E eu sou o pagamento. Então, a gente entende a partir desses textos que Deus deseja o quê? Vamos lá. Um povo. Deus deseja um povo e Deus comprou para si um povo. Quem foi que deu para Deus um povo? Jesus. O próprio Deus deu para ele aquilo que ele desejava. Que maravilha. Deus desejou um povo. O povo precisava de pagamento de resgate. Jesus veio, se fez carne e pagou pelo resgate. Então, se o plano de Deus é um povo, se o desejo de Deus é ter para si um povo, sabe qual é a principal causa pela qual nós devemos viver a nossa vida e perder a nossa vida? Para que Deus tenha o povo que Ele deseja. Só que a gente precisa então entender aonde é que a gente entra nessa equação. Por quê? Se Deus tem um desejo, que é ter um povo, e Deus tem um plano, que é como Ele vai ter esse povo que Ele deseja, de que maneira a gente é inserido nesse plano de Deus? Qual é o nosso papel? Onde é que a gente entra? Qual é a nossa responsabilidade? Vocês estão comigo? A gente está caminhando aqui para um lugar, está fazendo sentido? E por que eu estou falando isso? Cara, a gente precisa entender o plano de Deus. Cara, isso aqui a gente vai ficar maravilhado. O motivo pelo qual Deus fez o que fez tem que mexer na nossa vida, cara. Tem que ter o nosso coração. Jesus fala assim, olha, assim como o Pai me enviou, e eu não vivo por mim, mas eu vivo por aquele que me enviou, assim, todo aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, deverá viver por minha causa. Então a gente precisa ter um entendimento de qual é a causa de Deus. Qual é o plano de Deus para que a gente viva por isso. Porque senão, meu irmão, se a gente não vive por isso, pelo que a gente está vivendo? Pelo amor de Deus, pelas nossas coisas, pelos nossos sonhos, pelos nossos interesses, pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades, as demandas. Meu irmão, nada disso importa. Se comparado à glória do escândalo do Evangelho, no qual nós fomos misericordiosamente e milagrosamente inseridos. Nós que antes éramos inimigos de Deus, cara. O César falou sobre isso hoje à tarde, sobre a gente se olhar no espelho, a gente olhar para trás da nossa história, a gente se lembrar da onde foi que Deus te tirou, meu irmão. E Deus te tirou daquele lugar para te transportar para o reino do Filho do Amor, para te fazer participante de uma obra maravilhosa, te compartilhar os desejos dele, para você de verdade buscar por uma vida melhor, por um carro melhor. Não foi isso que fizeram os apóstolos perderem a sua vida, cara. Diante da grandeza desse plano que a gente vai contemplar, sabe qual foi a resposta de todos eles? Tudo é nada. Paulo escreve, aquilo que eu pensava ter por orgulho, aquilo que eu pensava que eu tinha que me apegar, aquilo que para mim era precioso, eu descobri que ao invés de ter, eu posso perder. Aquilo que me era lucro, eu descobri que é perda. Nada se compara à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Por causa dele, eu perdi todas as coisas. Ele é a causa das minhas algemas, mas não tem problema. Duras são essas palavras, quem é que pode resistir? Muitos saíram. Pedro olhou e disse, Jesus, e para onde? Viver pelo quê? Atrás de quê? De peixe. Correr atrás de peixe, Jesus. Eu quero ir atrás de você. Eu quero correr pelo seu plano. E Jesus diz, eu vou te fazer pescador de homens. Então, vamos lá. A gente precisa se lembrar, então, eu quero ir lá em Gênesis, tá bom? Porque a gente precisa se lembrar um pouquinho, cara. A gente não pode entrar no automático. A gente não pode entrar no automático de
Calma aí, gente. Que minha nota saiu aqui. E eu tenho um TDAH muito forte. Tá, vamos lá. Automático. A gente não pode entrar no automático, cara, de falar a respeito disso aqui, como se fosse mais um Deus de mais uma religião no meio de tantas outras religiões, que pode ou não pode ser verdade, mas é a religião e o Deus que os crentes acreditam. Não é disso que a gente está falando aqui, cara. A gente está falando aqui a respeito daquele que é antes de todas as coisas. Nós estamos falando aqui do desejo, do Deus que a partir dele tudo veio a existir. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É disso que a gente precisa se lembrar. Então, vamos voltar para o princípio? Pode ser? Eu vou ler aqui alguns versículos. E aí a gente vai glorificar a Deus. Tá bom? Eu vou glorificar a Deus. Você pode ficar à vontade no seu lugar para enquanto a gente lê sobre essas coisas. Levantar a sua mão se você quiser. Dar um glória, dar um amém. Mas o nome de Jesus, meu irmão, diante dessas palavras aqui, entendendo quem é esse Senhor que te chama para andar, não fica calado. No mínimo, dentro do seu espírito, exulta em adoração, amém? Olha só, Cristo, Jesus, aquele que nós cremos é o Criador de todas as coisas, amém? No princípio era o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas. Sem Ele, nada do que existe, existiria. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é, olha isso, cara, olha quem é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Irmão, olha isso. Toda a plenitude em um só homem. A imagem do Deus invisível, o Verbo de Deus, por meio do qual tudo foi feito. Esse é aquele a respeito de quem nós estamos falando. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos. Antigamente, Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando. Vamos lá, irmãos, isso não mexe com você. O Filho é a expressão exata de quem Deus é, cara. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Você quer saber como se parece a glória de Deus? O Filho, Jesus, por meio do qual todas as coisas foram criadas. A plenitude de tudo em um só homem. Meu Deus,
Isso é um escândalo. A imagem do Deus invisível, o mistério que esteve oculto por séculos e gerações, nos foi revelado, se manifestou. Ah, cara, vamos lá. Sabe o que Jeremias escreve? Cara, na verdade, vamos para Romanos. Romanos 3 diz que o homem, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, inimigos de Deus, por natureza filhos da ira. Sabe do que a Bíblia chama o pecador? Morto nos seus delitos e pecados. Ele nos deu vida quando nós estávamos assim, meu irmão. Se Deus não quisesse se revelar, homem nenhum poderia pleitear por você. Homem nenhum poderia tentar tatear para achar Deus e ter alguma esperança no mundo. Vocês eram sem Deus e sem esperança no mundo, é o que Paulo escreve. Esse Deus olhou para esses inimigos e disse: eu vou me revelar, porque eu desejo um povo. Aleluia. Esse foi o motivo, meu irmão, pelo qual Jesus... Cara, para mim isso é muito forte. Tipo assim, a imagem do Deus invisível, cara. Você já pensou para parar? Já parou para pensar nisso? A imagem do Deus invisível. Cara, a Bíblia se refere a Jesus como sendo no princípio o verbo, com Deus e Deus. Tudo foi feito por Ele. Você sabe quem que é o Criador? Jesus. O Deus criador de todas as coisas. E Deus disse, e se fez. E se fez. Tudo isso foi a partir do Filho. O Filho. Cara, e eu fico imaginando Jesus assim. Deus que não tinha imagem. Você já parou para pensar nisso? Deus que não tinha imagem. O verbo de Deus, que não tinha aparência. Ninguém nunca tinha contemplado Jesus. Agora, revelado a nós, cara. Isso precisa mexer com o nosso coração. Isso precisa fazer a gente tremer. Isso precisa fazer a gente se alegrar em adoração. Porque nós não estamos falando, irmãos, de um Deus como qualquer outro Deus. O nosso Deus tem poder para criar. O nosso Deus escuta. O nosso Deus toca na ferida. O nosso Deus fala. O nosso Deus se comunica. O nosso Deus se revela. Esse é a respeito de quem nós estamos falando. E aí, então, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Deus fez todas as coisas. E aí Deus tinha um desejo no seu coração. O quê? Um povo. E Deus disse o quê? Eu vou fazer um povo. E aí o Senhor cria o homem. E aí o desejo de Deus estar com o homem, cara. Irmão, é impossível você ler Gênesis e você não ficar maravilhado. Um Deus com tamanha glória querer habitar conosco. Gente, isso é um escândalo, cara. E aí o homem pecou. Entrou em cativeiro, escravidão do pecado. E aí Deus liberou a promessa. A semente que viria para libertar o povo dos seus pecados. O Messias esperado por séculos e séculos. E por muitos anos, muitos, milhares de anos, Deus falou a respeito dos profetas. Na verdade, Deus falou através dos profetas. E os profetas receberam a promessa de Deus, a palavra de Deus, e eles começaram a apontar para o Messias que viria. Eis que a Virgem dará luz a um filho. Ele será chamado Emanuel, porque será Deus conosco. Ele vai livrar o povo dos seus pecados. Ele vai ser chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é Jesus. E aí a Bíblia fala, eu sempre confundo as duas passagens, fala que o governo está sobre os seus ombros. Soberano sobre todos os reis da terra. Rei dos reis.
Senhor de todos os senhores, o Senhor poderoso. E aí ele começa a anunciar a promessa do filho que viria. A gente vê isso em várias passagens da Bíblia. E aí, eis que a virgem deu luz a um filho. E o Senhor, o verbo de Deus, que jamais tinha sido visto por coisa alguma, numa manjedoura, cara. Vamos lá, a gente vibra com isso, cara. Vamos lá. Numa manjedoura. Deus, cara. Criador, poderoso. A respeito, para quem os relâmpagos e os trovões, eles perguntam, a que horas nós devemos tocar? Agora numa manjedoura frágil, no seio de uma virgem, cara. Esse Deus maravilhoso e soberano, quem declarou as ondas, até aqui se vai o orgulho delas, não se passa daqui. Esse Deus que mediu os céus a palmos, esse Deus que com a concha de suas mãos mediu as águas dos mares, esse Deus diante do qual os montes, os outreiros derretem, esse Deus encarnado, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, Luca. Os nossos olhos viram, as nossas mãos o tocaram, nós o ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Deus no meio de nós, a promessa aguardada por séculos e gerações, a respeito de quem todo o Antigo Testamento fala. Todo o Antigo Testamento fala. Todo o Antigo Testamento aponta para o nascimento desse Deus que livraria o seu povo dos seus pecados, que pagaria pelo resgate. Aleluia. E aqui nós estamos na história. Jesus se fez carne e habitou no nosso meio. A graça de Deus que antes, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, nos foi revelado. Irmão, isso é maravilhoso, cara. Isso é poder. Isso é poder, cara. Isso é glória. E aí, Deus se fez carne, habitou no nosso meio, se revelou a nós, começou a caminhar com os discípulos, operou milagres, maravilhas, curou, libertou os cativos, pessoas presas a espíritos imundos. Mas por quê? Por quê? Vocês estão conseguindo acompanhar comigo? Porque Deus desejava um povo. O povo que Deus desejava precisava de resgate. E Deus se fez carne para ser pagamento de resgate. Cara, é esse plano. Eu acho que deve ter sido isso que fez Paulo exultar, explodir em adoração. Ó, profundidade da riqueza, do saber, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos. Quão insondáveis são seus juízos. Inescrutáveis são seus caminhos. Quem foi que conheceu a mente do Senhor? Com quem foi que Deus tomou conselho para fazer tão maravilhoso plano? Quem foi que ofereceu algo para Deus, para que Deus o retribuísse? Aleluia! O verbo se fez carne, habitou no nosso meio. Ele se manifestou a sua graça, o seu perdão. E aí, cara, Jesus começa ali, para o fim da sua vida, a anunciar algumas coisas. Ele começa a falar, olha, eu preciso ir. Está chegando a minha hora. E aí Pedro fala, você está maluco, Jesus? E aí Jesus, Pedro, você vai entender ainda. E aí Jesus, então, nos seus últimos dias na terra, ele começa a apontar para a cruz e para a morte. Mas não só para isso. Jesus começa a apontar para
o próximo passo que deveria vir para o seu plano andar. Amém? Cara, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu preciso, tipo, eu quero que isso seja quase que uma aula, assim, para a gente ir passo por passo. Está fazendo sentido? Sim, Deus desejava um povo. O povo que Deus desejava, Ele criou. O povo caiu. Cativeiro, pecado, escravidão. O povo precisava de pagamento de resgate. Deus prometeu que viria o resgate. E Ele se fez o pagamento de resgate. Com o sangue comprou para Deus. Aleluia. E aí então, Jesus precisava morrer para comprar para Deus aquilo que Ele desejava. Sabe por quê, meu irmão? Deus não precisa de nada e nem de ninguém. Se Ele quer uma coisa, sabe o que é que Deus faz? Eu faço o que eu quero. Eu compro o que eu desejo. Eu me dou o que eu quero. A grandeza de um Deus que não precisa de ninguém, mas nos chamou para participar do seu plano e a gente vai ver agora. Aleluia. Vamos lá, abra sua Bíblia em João, a partir do capítulo 14. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se revelou a nós. João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Aleluia. João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Aleluia. João 16, versículo 7, versículo 6, versículo 5. Desculpa, 5. Eu fui subir nos olhos aqui. Mas agora, cara, presta atenção no cenário, tá? Jesus, o verbo de Deus, Deus em carne, a expressão exata de quem Deus é, o resplendor da glória de Deus, toda a plenitude em um homem, esse é quem vos fala, tá? Na Bíblia, no caso, obviamente. Esse é o que está falando com os discípulos, e ele está apontando o caminho depois da morte dele. Fala, olha, gente, eu vou para junto do meu Pai, mas eu vou rogar para que Ele mande para vocês o Consolador. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ele já está com vocês, mas Ele vai habitar em vocês. E aí, Ele começa a falar, olha, quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, Ele vai dar testemunho de mim. Jesus começa a apontar para o Espírito Santo e para a morte dele. Minha morte, depois eu vou para o Pai e o Espírito vai vir. É isso que Jesus está explicando para os discípulos. E aí, Jesus fala assim, mas, em João 16,5, mas, agora, eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza se encheu no coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. Cara, Jesus, todo digno de confiança, falou assim, eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Pausa. Cara, eu imagino assim, a reação de Pedro. A Bíblia não relata. Mas eu imagino a reação de Pedro ouvindo um absurdo desse que Jesus falou. Né? Tipo assim, cara, eu estou indo para junto do meu Pai e vocês nem me perguntam para onde eu vou.
Vocês só ficam tristes porque eu falei essas coisas para vocês. E eu imagino Pedro, e eu acho que qualquer pessoa que faria isso. Jesus, é óbvio que a tristeza encheu nosso coração. É claro, você está falando para a gente que você vai morrer, que você vai embora. Jesus, você não está entendendo quem é você. Você é a promessa feita por Deus, que a gente esperou por milhares de anos, Jesus. Você é Deus conosco. Jesus, a gente te esperou por tanto tempo. Você é o Messias aguardado por nós. É claro que a tristeza encheu nosso coração, Jesus. E você quer olhar para mim e falar, é melhor para vocês que eu vá? Tá maluco? Jesus, eu imagino os discípulos tipo assim, cara, como assim é melhor para vocês que eu vá? Vocês já pensaram para parar nisso? Como eu já falei várias vezes. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu falei certo, pareceu errado para mim. Eu parei pensei para parar agora. Gente, é sério. Imagina Jesus, cara, aqui, no nosso meio. Aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas. Eu estou sendo redundante nisso, mas é para a gente entender que não é qualquer pessoa. Não é um grande profeta. Era Deus, em carne, no meio do povo. Imagina Jesus aqui, cara, ensinando para a gente todas as coisas, em carne. Imagina você poder tocar em Jesus. Imagina você poder olhar nos olhos de Jesus e saber como Ele vê, como Ele toca, como Ele perdoa, como Ele cura, como Ele é bondoso, como Ele é misericordioso. Imagina você ter Deus aqui, na sua frente em pessoa, cara. E aí esse Deus vira para você e fala assim, ô César, eu estou indo, mas é melhor para você. No mínimo você fala assim, não é possível. Eu preciso explicar para ele quem é ele. Porque não tem nenhum sentido cabível uma coisa dessa. E aí ele fala, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não viverão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. E aí Jesus continua. Olha o que Jesus continua. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês e as coisas que estão para acontecer. Aí Jesus, olha para os discípulos e continua falando assim, olha, eu ainda tenho tanto para ensinar para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vai revelar para vocês todas as coisas. Ele vai dar testemunho de mim e tudo o que eu disser, Ele vos anunciará. Não menos Deus, não metade Deus. O Espírito de Deus habitando dentro de um homem. Irmão, se isso não mexe com você, meu irmão, dobra a sua cara no pó hoje e fala, Deus, me faz entender a grandeza, porque de verdade você não entende. Não, se isso não te faz ficar maravilhado com o escândalo do Evangelho, tem alguma coisa de errada. Deus morando dentro de mim. Eu, que antes era pecador, blasfemo, transgressor, morto nos meus delitos. Gente, eu não sei vocês. Eu sei vocês também. Mas, cara, Deus, eu sempre falo, Deus me salvou de um tanto. Gente, mas Deus me salvou de um tanto. Que não era só tipo alguém que faz as paradas, usa droga, bebe, se relaciona com várias mulheres. Não, mano. Eu era tipo assim, e eu era descrente.
Não, eu era tipo assim, eu acreditava em Deus. Eu sabia que Deus existia. Eu acreditava que Ele era tudo o que as pessoas falavam que Ele era. Que Deus devia ser bom mesmo, que Deus devia ser amoroso mesmo. Mas eu olhava para Deus e eu falava assim, não quero. Cara, quando alguém vinha me falar de Deus para mim, as pessoas lá da igreja da minha mãe tentavam proclamar para mim, eu olhava e falava assim, eu sei, eu não quero Deus, eu acho Deus chato, eu quero ir para o inferno. Era isso que eu falava, com todas as palavras, eu quero ir para o inferno é o que eu desejo. É uma pessoa endemoniada ou não é uma pessoa dessa? Não, completamente endemoniado. Deus olhou para mim, cara, com graça, com amor e perdão, e disse, eu não me ofendo que você não me deseja. Eu te desejo, e eu vou ter aquilo que eu quero. Só alguém que não tem consciência de onde Deus te tirou, não se escandaliza com tamanha graça, cara. Isso foi o que fez os discípulos perderem as vidas. Tudo é nada. Ele capturou meu coração. Ele me deu vida quando eu era morto. Jeremias escreve assim, ainda, olha isso que absurdo. Ainda que o leopardo pudesse mudar as suas manchas, ainda assim vocês não buscariam por Deus. Esse é o nível de queda do homem, cara. Não há quem deseje a Deus, não há um sequer. Todos estão mortos, destituídos da glória de Deus. E Deus olha e diz, eu vos perdoo, eu vos quero. E além disso, eu vou morar dentro de vocês. Isso é poder, meu irmão. Isso é glória, isso é graça. Então, o que poderia ser melhor do que Deus conosco? Deus em nós. Deus em nós, nos santificando, nos lembrando de todas as coisas, nos apontando um caminho, nos dando direção, trazendo consolo no meio da tristeza, nos dando paz. Tudo aquilo que o Espírito faz conosco, Deus dentro de nós. Que maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença dentro de nós. Obrigado, Deus. Nos ensina a zelar pela sua presença, Espírito Santo. Nos ensina a zelar pela sua presença, Deus. Como templos do teu Espírito, Deus. Nos ensina. Cara, quando a gente entende essa grandeza, a gente começa a, de verdade, tipo, pensar mais na vida de santidade, sabe? Tipo, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente evita, nos nossos olhares que a gente evita, naquilo que a gente consome, que a gente fala, cara, Deus habitando em mim, eu preciso cuidar por isso, eu preciso zelar por isso. Amém? Então Jesus está apontando para o Espírito. E aí a gente vai entender por que era melhor. São dois pontos. O que é melhor do que Deus conosco? Deus em nós. E por que era melhor que Ele fosse? Por que seria melhor? Se Deus desejava um povo e Ele ia comprar para si um povo no seu plano, por que Jesus, já que Jesus ia ressuscitar, por que Jesus, depois de ressurreto, já teria pago pelo resgate? Por que Ele não poderia só ressuscitar e começar a habitar no meio dos homens? Por que era necessário que o Espírito viesse? E aí ele começa a apontar e fala, olha, quando o Espírito vier, ele vai convencer vocês do pecado de vocês. Ele vai dar testemunho de mim. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí, então, a gente vai para Atos. Atos capítulo 1. Gente, o que Deus deseja? Aleluia. O que Deus quer? Cara, você consegue perceber que tudo que Deus fez aponta para isso? Tipo, tudo. O desejo de Deus é ter para si um povo e habitar no meio desse povo, cara.
Meu Deus. E aí, então, esse povo precisava de resgate e Jesus morreu para pagar pelo resgate desse povo. E aí, qual é? E agora vocês podem me responder, tá? Não me deixem falando sozinhos. Como é que Deus vai ter o povo que Ele deseja? Como? Você não responde, minha vida, você não vale. Nem os meninos da banda. Vamos. Como é que Deus vai ter aquilo que Ele deseja? Como é que Deus recebe o pecador? Como é que o pecador se achega a Deus? Como é que alguém é salvo para Deus? Como? Ninguém sabe. Como que alguém é salvo? Pelo sangue do Cordeiro, pelo que mais? Salvo pela graça. Mediante o quê? A fé. Então como é que alguém é salvo? Se você crer, você será salvo. Fé. Mas, então, se o meio pelo qual Deus vai ter aquilo que Ele deseja é através da crença na palavra, no Evangelho de Deus, de que Jesus é o Filho de Deus, que morreu, foi moído pelos nossos pecados, como é que eles vão crer? Como? Como crerão? Como que alguém vai acreditar em alguma coisa? Pregação do Evangelho, cara. O meio pelo qual Deus salva o homem é a pregação do Evangelho. E quem crê nessa pregação, se tão somente crer, será salvo. Por quê? Fala, porque Deus quis. Paulo diz, como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? É necessária a pregação do Evangelho. E todo aquele que crê será salvo. Então, o meio pelo qual Deus vai ter aquilo que Ele deseja é a pregação do Evangelho. E aí que entra a maravilha de sermos chamados amigos e participantes com Deus. Do seu plano, do seu desejo. Da obra que Deus está fazendo no meio dos homens e das nações. Porque Paulo diz, a mim foi me dado a incumbência de pregar o Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Eu sou devedor. Você sabe o que significa esse termo devedor no original? Devedor é como que, tipo assim, eu quero dar algo para o César, tá? Sei lá, eu estou aqui com 100 reais que eu preciso passar para o César. E aí, eu não vou chegar até o César, mas a Fernanda vai se encontrar com ele. Eu pego os 100 reais e dou os 100 reais para a Fernanda. Falo assim, ó, dá para o César. Esse é o significado dessa palavra devedor. Paulo está dizendo, foi-me entregue algo que eu preciso dar para alguém. A mim foi-me dada essa responsabilidade, essa obrigação. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de nós, irmãos, rejeitarmos tão precioso convite, tão maravilhosa glória, de sermos inseridos no plano e no desejo de Deus, cara. E aí, então, a gente entende que o meio pelo qual Deus vai ter aquilo que Ele deseja é por meio do quê? Pregação do Evangelho. E aí eu quero ler com vocês em Atos 1. Atos 1. Versículo 7. Atos 1, 7. Jesus respondeu. Mano, banda, vocês podem vir para cá já se posicionar? Eu não sei quando que eu vou encerrar, então pode ser agora, pode ser um pouquinho depois. Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempo ou épocas que o Pai fixou pela própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha isso, vocês vão receber poder,
E aí vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. E aí, lá em Atos 12, nós encontramos esse relato. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo da terra. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade. Olha isso. Porque cada um os ouvia falar nas suas próprias línguas. Estavam atônitos e se admiraram, dizendo: vejam, não são esses galileus, esses aí que estão falando? Como é que os ouvimos falar cada um nas nossas próprias línguas maternas? Somos partos, medos, elamitas, homens naturais da Mesopotâmia. Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia que ali residem, judeus, prosélitos, cretenses, árabes. Como é que nós os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus nas nossas próprias línguas? Jesus veio, pagou pelo resgate daquilo que ele desejava e apontou a vinda do Espírito. E aí ele começa a falar tudo o que o Espírito faria. E ele fala assim: olha, vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas. E aí vem o Espírito de Deus, enche o cenáculo, enche os discípulos. E aí eu te pergunto, dentre todas as coisas que o Espírito de Deus poderia fazer no meio da igreja, e ele faz várias coisas no meio da igreja. Ele distribui os seus dons para a igreja. Ele edifica a igreja. Ele santifica a igreja. Ele nos leva a contemplar. Ele nos revela Jesus, testemunha de Jesus. Mas qual foi a primeira coisa que o Espírito de Deus fez no meio da igreja? O Espírito de Deus capacitou para que todo tipo de povo, gente de todas as línguas, gente de todas as raças, gente de todas as nações da terra ali reunidas, como é que nós ouvimos eles falarem das grandezas de Deus na nossa própria língua? O que o Espírito de Deus faz com a gente, ele capacita a gente para fazer, sabe o que? Anunciar. Ele nos capacita para falar a linguagem de todo tipo de povo, comunicar com toda a tribo, de acordo com aquilo que te é distribuído, cara. Então, qual que é o desejo de Deus? Um povo. Como? Um povo com todo tipo de gente, um povo de toda raça, um povo de toda tribo, todas as nações da terra, ajuntadas para o banquete do Cordeiro. E aí ele nos habilita, ele nos dá o seu Espírito para nos capacitar, para comunicar com todo esse tipo de gente. Ele dá para o César a habilidade de comunicar no meio da música e do rap. Ele dá para a Fernanda a habilidade de comunicar, de traduzir o Evangelho para a galera da arte. Ele dá para o Luca a habilidade de fazer um som, uma música, para comunicar o Evangelho para as pessoas. Ele dá a cada um a habilidade de traduzir o Evangelho para a língua de quem fala aquela língua. Não só idioma, como inglês, português, francês. Ele te capacita, ele te habilita para que você seja testemunha e comunique o Evangelho na língua do povo que entende. Aleluia. É por isso que é melhor que eu vá, porque quando eu for, o Espírito da verdade vai vir. Ele vai dar testemunho de mim, mas ele vai vos capacitar para a pregação do Evangelho, para que eu tenha aquilo que eu desejo. Um povo com toda raça,
gente de toda tribo, de todas as línguas. Meus irmãos, deixa eu te falar. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia homens escutaram o clamor do coração de Deus. Um povo. Esse é o desejo de Deus. Gente, raças, tribos, nações, etnias, línguas, gente, tribos, povos, etnias, nações, gente, isso é o que Deus deseja. E aí um dia homens contemplaram esse desejo de Deus e disseram: como não perder tudo diante de tão maravilhoso plano? Como não perder a vida para que o Cordeiro receba aquilo que Ele deseja? Você está aqui, meu irmão, deixa eu te falar, isso aqui é América. América. Existiam povos aqui, mas deixa eu te falar, tentando buscar por Deus, cegos, tentando tatear, encontrar alguma coisa. Os incas, com adoração ao Deus Sol. Ali, os maias, os astecas ali, todo mundo tentando achar o sentido da vida. E missionários lá, que receberam a manifestação da glória de Deus. Deus revelado, disseram: existe um povo que não conhece. Nós precisamos ir lá, porque Deus morreu. Ele é digno de receber os que procedem de toda raça. É por isso que você está aqui hoje, irmão. Porque um dia homens creram nessa mensagem, entenderam o plano e o desejo de Deus e disseram: nós iremos às Américas, nós iremos ao sul das Américas, nós iremos à África, nós iremos a todas as nações da terra. Nós comunicaremos com toda a tribo, para que Deus receba aquilo pelo que Ele pagou. Deixa eu te falar, é mais do que justo que Deus receba. Ninguém deu para Ele. Ele comprou, Ele pagou, e se Ele pagou, Ele vai ter. Oh, profundidade da riqueza, do saber e do conhecer de Deus. Insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos, Deus. Que honra é poder sermos chamados participantes do seu plano. O Senhor diz em João 15: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe aquilo que faz o Senhor. Mas eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer todas as coisas. O meu plano, o meu desejo, desde a fundação do mundo, isso eu vos anunciei. Vocês serão meus amigos se vocês engajarem. Um amigo engaja no plano do amigo. E o Senhor diz: eu sou amigo de vocês, porque eu vos dei a conhecer todas as coisas. Vocês querem ser meus amigos? Quem quer perder a vida por amor? Vamos lá. Quem quer entregar a vida para que eu tenha aquilo que eu desejo? Deus, eu oro, Pai, fome de povos aqui, Deus. Fome para que toda tribo e língua conheça. Fome de sermos participantes, de entregarmos para o Senhor, mediante a pregação do Evangelho, aquilo que o Senhor deseja e comprou. Vem com o encargo do teu Evangelho, Deus. Vem com o encargo do teu funcionamento, Deus. Reaviva o serviço do Senhor, Deus.
algumas coisas, mas você pode ficar livre aí no seu lugar para começar a fluir no Espírito. Peça por fome de Deus, cara. A revelação dessas coisas foi o que fez os apóstolos perderem toda a sua vida, queimarem suas carroças. Foi o que fez Paulo, meu irmão Paulo, de dentro da prisão, olhar para a igreja, preso, e dizer: igreja, ore por mim, para que Deus me conceda graça e me dê força. Mas não fiquem tristes, se alegrem com as minhas algemas. As minhas algemas contribuem para o avanço do Evangelho. Delinquentes estão se convertendo na cadeia. Blasfemos estão aceitando Jesus na cadeia. Soldados estão se convertendo na cadeia. Não se entristeçam, se alegrem. Eu estou preso, mas o Evangelho de Deus não está. Ei! Isso foi o que fez Moisés olhar para as riquezas do Egito e dizer: melhor é padecer pelo Cordeiro. Riqueza é te conhecer, Deus. Riqueza é participar contigo, Deus. Arranca do nosso coração a falsa concepção de riqueza. Não buscamos por carros, casas, trabalho melhor. Nós buscamos seguir os seus passos, Cordeiro, que vai em direção ao perdido, que deseja gente, um povo para si, para habitar no meio. Estenda as suas mãos no seu lugar. Espírito Santo de Deus, eu oro. Espírito Santo de Deus, eu oro no nome de Jesus. Visite essa reunião agora com o encargo do Senhor, com o peso do comissionamento do Senhor. Distribua amor por gente, distribua nações, distribua uma causa pela qual nós vamos perder as nossas vidas. Meninas em zona de prostituição, homens em cativeiro da prisão, drogados, tribos desconhecidas, povos da África. Eu oro, Deus, povos do Ocidente e da Europa, povos distantes. Entrega uma causa para nós, Deus, pela qual nós morreremos, para que o Senhor tenha aquilo que o Senhor deseja. Vamos lá, cara. Manifeste a sua fome, o seu desejo de participar com Deus.